terra era sem forma e vazia. O que é uma coisa sem forma e vazia? Se a terra era sem forma e vazia, como é que o outro versículo diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo? Oh, Jesus, dá tempo para mim, Senhor. E agora, eu estou aqui parado entre dois versículos que humanamente seriam uma contradição. Essa história está no primeiro capítulo de Gênesis, é um livro histórico contando a criação. E eu tenho ensinado e dito aqui que a Bíblia tem três linguagens: a linguagem poética, a linguagem política, a linguagem profética. Não havia água na terra. Bispo, ué, está escrito. Rapaz, então, bispo, você achou uma contradição? Você está aqui para explicar ou para confundir? Lembra daquele camarada que dizia, acho que era o Jô Soares, não vim para explicar, eu vim para confundir? Não, irmãos. Eu, Daniel da carne, eu ficaria tão confuso quanto vocês, com certeza. Mas quem explica é o Espírito Santo. Porque para você atrelar a Bíblia poética, política e profética, você precisa de revelação. Por que que o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo? Então, quais eram as águas? As águas apontavam para Jesus. O Espírito de Deus e as águas. A água da palavra, a água que limpa. O abismo simboliza o quê? O abismo simboliza as trevas. Então, para cobrir as trevas, o abismo, haviam as águas, que eram a tipificação de Cristo. Eu fui fazer uma aula de desenho, tem mais ou menos uns 3 anos, e é complicadíssimo, como é difícil, né? Eu não vou aqui querer explicar a você muita coisa de geometria, não. Mas eu quero que você olhe para ali e diga o que você vê. Você vê pontos nos triângulos, você vê pontos naquele círculo, e você vê vários triângulos. Você vê um quadrado, mas também você vê 4 triângulos. Ai, bispo. Nesse quadrado você tem 4 pontos em cada ponta, e você tem um ponto no eixo. Pai, Filho, Espírito Santo. Estão vendo as 3 partes do triângulo, como se fossem as 3 linhas, né? Pai, Filho, Espírito Santo. 3 manifestações. Pai na criação. O Espírito de Deus pairava, criava. Pai na criação. Sobre o quê? As águas. Então, o Espírito de quem? De Deus. Deus, Criador. O Espírito de Deus, Espírito Santo, pairava sobre quê? Sobre as águas, que cobriam o quê? O abismo, o pecado. As águas eram o Filho tipificado na criação. Então o Pai lá na ponta, Espírito Santo, Filho na criação. E ali, Espírito. Vamos entender isso. Dentro desta visão, gerou-se a religião espírita. Olha, a maior parte das pessoas que se desviam do evangelho vão parar no espiritismo, gente. Kardeci, lamentável. Nós não somos espíritas. Nós somos um espírito com ele. É diferente. Nós somos cristãos. Então, nós vamos entender o ponto agora. Então, Deus é Pai, Deus é Filho ou Deus é Espírito Santo? Diga, Deus é Espírito. Quando alguém te perguntar, Jesus falou, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e agora vocês nem sequer batizam, mas Paulo foi batizado, Paulo batizava, Paulo fez tudo isso lá nos Atos dos Apóstolos, aprendendo, amadurecendo, crescendo na graça e no conhecimento. Depois ele manda as cartas às igrejas, diz, gente, olha, não é nada daquilo de Atos não, é assim, é batizados, como ele diz a Romanos, batizados na sua morte. Todos fomos batizados na sua morte. Depois ele diz numa outra passagem, não me enviou Cristo para batizar. Então, por aí vai. Ele estava entendendo, Deus é o quê?
Deus não é Pai, não é Filho, nem é Espírito Santo. Deus é Espírito. Qual a manifestação de Deus que nós vivemos hoje? Hoje nós vivemos uma manifestação de Deus e hoje nós conhecemos o nome de Deus. Deus tem um nome hoje para nós. Qual é o nome? Jesus. 5 pedras lisas do ribeiro d'água, 5 letras e por aí vai. Oh, glórias a Deus. Em Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Aí você vê 5 tempos de atuação do Espírito do Senhor. Deus é Espírito. Então o Espírito do Senhor está sobre mim. Depois em Mateus 1:20, um segundo momento, o que nele está gerado, o que nela está gerado é do Espírito Santo. E aí ele está dizendo, nela está gerado, unigênito, porque ele foi gerado sem pecado, sem conjunção carnal. E ele depois nasceu do ventre de Maria, foi gerado como todos criança é gerado no útero de uma mãe, de uma mulher, para sentir dor, para ter sangue. E aí ele tornou-se o quê? Primogênito entre muitos irmãos. Então o segundo tempo é esse. O que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Depois em Lucas ele diz, o Espírito Santo desceu sobre ele. Ou seja, no primeiro momento lá de Isaías, o Espírito estava sobre. O Espírito estava sobre, pairava sobre as águas, era aquele tempo, e o Espírito pairava sobre cada um, e usava cada um momentaneamente, entrava em Saul, se aborrecia, ia para Davi, e Saul morria na guerra. Depois, Isaías então revelou isso, depois o Espírito falou, o anjo falou, olha, está sendo gerado do Espírito Santo. Depois, então, o Espírito Santo estava gerando alguma coisa para viver entre nós aqui nesta terra. E viveu. 100% homem, 100% Deus. No 3, o Espírito Santo desceu, que foi naquele momento simbólico do batismo, do cumprimento da lei, que João Batista precisava ter confirmado em seu coração. Então desceu. Esse descer é que o Espírito esteve o tempo todo o quê? Cerceando e operando e acompanhando, como se fosse uma sombra do Cristo da carne. A nossa sombra é uma sombra feita pelo sol, não é verdade? Eu, podendo aqui poder ilustrar esta conotação que Deus traz à minha mente espiritual, é como se a sombra de Cristo fosse o Espírito a que desceu, quer dizer, ele permaneceu. O 4, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Ele agora repete a fala de Isaías num 4 momento e diz, eu falo, o que eu digo, o que eu ajo com esta direção integral do Espírito Santo. No João 7,39, isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por Jesus ainda não ter sido glorificado. Então houve um 5º momento em que Jesus teve o seu corpo glorificado, o Espírito então passou a ser uma coisa homogênea, Pai e Filho, para uma terceira manifestação do Espírito Santo, para hoje poder morar em nós. Disse ele, do Espírito que haviam de receber. Deus é? Deus se multiplicou em cada um de nós, irmãos. Porque o Espírito é indivisível, não se dá por medida. Espírito é Espírito. Os quais nele haviam de receber, que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por Jesus, ainda não ter sido glorificado. Então voltei aqui para nós entendermos melhor esse segundo tempo, esse 5º momento. Menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome. 1, maravilhoso. 2, conselheiro. 3, Deus forte. 4, Pai da eternidade. 5, príncipe da paz. 5 tempos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou. Olha, Jesus levantando seus olhos ao céu disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Olha as paralelas. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta. Aí ele explica o que é a vida eterna.
que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha uma separação aqui. Gente, mas é um só Deus, um só Senhor, um só trono? E nós estamos falando de manifestação. Deus é Espírito. É um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só trono que os anciãos adoravam lá na visão de João do Apocalipse. Então, ele diz, único Deus verdadeiro, e a Jesus. Aí ele vai dizer, a Jesus Cristo, a quem me enviastes. Você vai ver por que ele está falando aqui, por que ele está separando aqui este nome Jesus. Vamos ver o texto todo. Para que devido eterno, e Jesus que enviar. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Ou seja, o Cristo da carne estava dizendo que ele veio para que com os olhos humanos convivessem e vissem o que? Jesus nesta terra, com os 5 momentos. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Gênesis 1, versículos 1 e 2. Havia uma glória, antes que o mundo existisse, a terra era sem, então não existia, não tinha água na terra. Irmãos, senão você fica assim, peraí, mas o mundo tem 6.012 anos, vai fazer agora no dia 31 de dezembro, como é que acham os fósseis, como é que existiu o homem de Neandertal, o homem sapiens, e existiu, irmãos, é que aqueles homens que começaram escrevendo a Bíblia, eles não tinham a ciência que nós temos hoje, a tecnologia que nós temos hoje, para examinar fósseis e ver o tempo realmente de existência da Terra. Aí eu fico dividido entre a ciência e Deus, e eu fico medindo Deus com 6.000 anos, não, são milhões e milhões, antes que o mundo existisse. Aí agora, olha que lindo, irmãos, que agora é o ápice desse texto todo, que ele diz assim, manifestei o quê? O que ele veio manifestar nesta terra? Ele disse, manifestei o teu nome aos homens do mundo que me destes, eram teus e tu me destes, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam. Tem verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo. Olha, aqui em João, Jesus já dizia assim, olha, a minha parte nesta terra já está cumprida, agora é a conclusão da via crucis, sabe? Eu já não estou mais neste mundo. E está dizendo, eu de fato já cumpri toda a lei, sentindo o Cristo da carne, sentindo aquela dor, aquelas pesos, começando a sentir o castigo que nos traz a paz, mas que estava sobre ele, sem pecado, mas tendo a dor do pecado, os nossos pecados. E ele diz, olha, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura, ou seja, as águas que cobriam o abismo, agora manifestadas no Cristo da carne, fazendo o mundo conhecer o nome de Deus, que é Jesus, nenhum outro mais. E assim, ele selava, e ele dizia, olha, para que se cumprisse o que é a Escritura, ou seja, tudo aquilo que até agora tipificava o que vai acontecer com a minha morte e ressurreição. E ele diz, deles a tua palavra, o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, para que todos sejam 3, falem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou sejam vários rótulos, doutrinas. Eu já tenho ensinado que a Bíblia em 1 Timóteo 4,16, 1 Timóteo 4,16 você deve decorar, não fala de doutrinas, fala de doutrina, que é a palavra de Deus revelada.
Então, todos sejam um, aí sim, todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci e estes te conheceram, porque tu investes a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu... Qual é o nome de Deus? Deus é o quê? Deus é Espírito e tem um nome, que é Jesus. Que Jesus se fez carne com aquelas 5 manifestações que profetizou Isaías, em carne, e mostrou ao mundo o nome de Deus, que é Espírito, mas agora tem um nome. Jesus. Deus é Espírito. Temos lá em cima o Pai na criação, o Filho na redenção, que veio para mostrar o nome de Jesus hoje. Olha o ponto ali. Para aquele triângulo ser perfeito, precisou-se achar o ponto. Para se ter um triângulo perfeito, com os 3 lados iguais, precisa-se de 2 retas que cruzem um ponto. E aí está. O ponto é o Espírito. O ponto é Deus. Deus é Espírito. Se você não entender isso, você não entende o que Paulo diz em Hebreus capítulo 12, versículo 2. E você olha para o lado, você sente o vento no rosto, igual Pedro sentiu, você desequilibra. Você é um crente equilibrado. Se você vê o ponto, você é o crente no eixo. Você não está pensando, é Pai, é Filho, é Espírito Santo. É Espírito. Habita em mim, eu sou Jesus nesta terra. Eu sou hoje a materialização de Deus nesta terra. Você tem que ser uma Bíblia. Jesus era o que nesta terra? Uma Bíblia. Ele era o que? O verbo se fez, que diz João? Carne. A palavra, o Logos. Então, concluindo, olhando firmemente para quem? O autor e consumador da fé, que é quem? Jesus. Que é o nome de quem? De Deus. Que é o quê? Espírito. 2 Timóteo 2,8, Paulo diz, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. As 14 epístolas de Paulo explicam fatos, e contra fatos não há argumentos. Deus é Espírito e ponto. Assim seja, assim disse o Espírito da